Ei, queridos, graça e paz. Vamos a mais um episódio do Quem Pergunta Quer Saber? A sabedoria de Deus através das perguntas bíblicas. E para refletir na meditação de hoje, eu quero trazer para você um texto abençoado da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João. Eu quero ler o capítulo de número 20 e acompanhe, por gentileza, a partir do verso de número 24, diz assim a Palavra de Deus. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: você creu porque você me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós estamos aqui diante de um personagem que ficou estigmatizado como sendo o Tomé incrédulo, aquele que precisa ver para crer. Se nós formos bem honestos, nós vamos perceber que Tomé creu, mas ele não creu da maneira como deveria crer. Então o texto não está falando de um homem incrédulo, mas está falando de um homem que não sabe a maneira correta de crer. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Antes, deixa eu só fazer mais algumas considerações. O personagem em tela, ele aparece alguns momentos na Bíblia, poucos momentos. Mas normalmente os momentos em que ele aparece são momentos em que nós deveremos muito mais elogiá-lo do que censurá-lo. Quando eu olho para Tomé, lá no capítulo 11, é ele que vai levantar a voz quando Jesus diz assim: vamos até Lázaro, porque eu vou ressuscitá-lo. E os discípulos começam a segurar Jesus e dizer: mestre, o senhor vai voltar para lá? O senhor não sabe que lá estão querendo matá-lo? E Tomé levanta a voz e diz assim: vamos até lá, vamos lá para morrermos também com ele. Tomé é o único discípulo em vida, quando Jesus ainda estava na terra, que reconhece a divindade de Jesus. Depois que Jesus reaparece, depois de ressuscitar ao terceiro dia, é Tomé quem vai fazer a confissão: Senhor meu e Deus meu. Até então, para os discípulos, Jesus ele era o Messias, Jesus ele era o prometido de Deus, Jesus ele era um grande profeta, ele era o maior de todos os rabinos, mas nem todos tinham a compreensão da divindade de Jesus. E é nesse momento em que Tomé ele faz a confissão: Senhor meu e Deus meu. Uma bela profissão de fé. Uma outra coisa também que eu quero levar em consideração aqui é que Tomé, ele queria experimentar o que os outros haviam experimentado. Já que Jesus havia se apresentado e ele não estava presente, e todos os discípulos reafirmaram: nós vimos o Senhor, ele está aqui, ele ressuscitou. Tomé falou: eu não acredito, porque da mesma forma que vocês viram, eu também quero ver. Da mesma forma que vocês tocaram, eu também quero tocar. Isso me chama a atenção que Tomé, ele quer também ter experiências com Deus. Na verdade, quando o assunto é Deus,
Deus não é uma matéria a ser estudada. Deus, ele nos chama para um relacionamento. E Tomé, ele quer também ter as suas próprias experiências com a divindade. Agora vamos à pergunta. Porque você me viu, você creu, bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas creram. O que Jesus está chamando a atenção aqui é que, na verdade, os discípulos iam precisar aprender a viver pela fé. O que move o seu coração? Pode ser que você é movido por aquilo que você pensa. Mas Jesus está dizendo que seus discípulos não vivem por aquilo que pensam. Pode ser que você seja movido por aquilo que você tem. Jesus está querendo dizer que seus discípulos não viverão baseado naquilo que eles têm. Pode ser que você viva baseado naquilo que você sente, ou nas coisas que você sente no seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. E Jesus, ele não quer que os seus seguidores vivam baseado naquilo que sente. Nós somos chamados a viver pela fé. A palavra de Deus vai dizer que aquele que aproxima de Deus, creia que Ele existe. Porque Deus se agrada da fé. O justo viverá pela fé. Eu estou dizendo isso porque nós estamos chegando a uma época da história da humanidade em que, com essas histórias de fake news, nós estamos vendo o ser humano se tornando cada vez mais cético, cada vez mais frio, cada vez mais desconfiado das coisas. E é claro que nós não devemos crer de uma maneira tão inocente e de uma maneira tão cega. Mas Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte, que quando o Filho do Homem voltar a esta terra, será que ele vai encontrar fé na terra? Se há uma coisa que nós conseguimos ver nitidamente, sejam nas pessoas religiosas ou sejam nas pessoas que não frequentam e não têm nenhuma convivência religiosa, é na verdade uma crise de fé. E o texto, ele vai conduzir Tomé a sair dessa crise de fé. O Senhor não quer que vivamos uma crise de fé. Hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão abandonando a fé. Estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas estão esfriando na fé. Muitas pessoas estão desanimando na fé. E Tomé, diante daquela cena do Cristo crucificado, dos maus tratos, do sangue, do gemido, da dor, do sofrimento, tudo isso abalou a sua fé. O Senhor quer que você viva pela fé. E um dos grandes elogios que o Senhor Jesus Cristo faz enquanto esteve aqui nessa terra foi acerca de um homem, um capitão romano. Ele chegou desesperado, às pressas, aonde Jesus estava, porque tinha um servo seu, uma pessoa sob seus cuidados, que estava moribundo, estava adoecido e caminhando para a morte. E aquele homem se aproxima de Jesus e fala com Jesus, e Jesus diz, vamos, eu vou até a sua casa. E ele responde, não, Senhor, por favor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu telhado. Eu sou um homem dado à autoridade, e quando eu digo aos meus soldados e dou um comando, eles me obedecem. Se eu disser à esquerda, vou ver, se eu disser vai, se eu disser faça, eles me obedecem. Senhor, dize somente uma palavra. Fala daqui, porque eu tenho certeza que quando eu chegar lá, o meu servo estará curado. O texto vai dizer que naquele momento, o Senhor Jesus Cristo para, ele exclama, e ele faz o seguinte elogio, a seguinte consideração. Eu nunca vi em Israel uma fé como essa. Maravilhou-se Jesus e disse, eu nunca vi uma fé como essa. Quando Jesus ele olha para a sua vida, ele consegue também ver uma fé saudável, ele consegue ver uma fé sólida. E a maneira de nós termos uma fé saudável, sólida, uma fé viva, uma fé que se manifesta em obras, é nós aprendermos e depositarmos a nossa fé na palavra do Senhor. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, confiar nas suas promessas, confiar nos seus ensinamentos,
e obedecer a sua palavra. A minha sincera oração é que você, olhando para a sua vida, você responda para você se você tem vivido pela fé. O que é que tem movido o seu coração? E saiba que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir viver na terra uma vida agradável ao Senhor, o seu Criador, o nosso Deus, se você não viver pela fé. Essa é a minha oração, que você viva pela fé. Recebe o meu grande abraço e um beijo no seu coração. Terei estrutura no Instagram.